Mestre é aquele que ensina o que seu discípulo precisa aprender, não apenas o que ele deseja. Não é raro vermos exemplos de aluno acharem que sabe de tudo e querem guiar os caminhos do aprendizado. Mas um verdadeiro mestre sabe de forma sutil colocar seu pupilo no eixo. Jutsu do dedo secreto da aldeia da Folha! No vídeo de hoje nós veremos 6 mestres dos animes que aparentemente são polêmicos, mas que fizeram o que foram preciso para ensinar os seus discípulos. E eu tenho certeza que o sexto irá surpreender, assim como eu fiquei chocado ao fazer esse roteiro. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou André Bussi e esse é o Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos ao conteúdo de hoje. Um dos principais objetivos dos mangás e animes no Japão é em trazer alguns ensinamentos que possam ser válidos e úteis para as pessoas ao decorrer da sua vida. Não por menos que eles contêm várias lições, vários aprendizados que a gente pode trazer para o nosso cotidiano. E esse canal é uma prova viva disto. E, como 15 de outubro é o Dia dos Professores no Brasil, eu resolvi fazer esse vídeo para homenagear 6 mestres, 6 professores dentro dos animes que aparentemente são polêmicos, porém, o que eles fazem são extremamente necessários para garantir a sobrevivência dos seus discípulos e muitas vezes até da humanidade. Vamos começar trazendo aqui a Izumi Kurtz de Full Metal Alchemist Brotherhood. O treinamento que ela propôs para os irmãos Elric pode parecer um tanto quanto cruel, deixá-los soltos numa ilha desértica e falar, volto daqui a um mês e vocês têm que buscar esse enigma. O um é tudo, tudo é um. Porém, se eles de fato quisessem aprender a alquimia e a essência das coisas, não basta ser aquele aluno passivo que o professor fica falando. Eles têm que se colocar em prática. E foi algo parecido que a Izumi sofreu no seu treinamento também. Ela passou para os seus pupilos e as crianças passaram por poucas e boas ali, mas conseguiram sobreviver. E o efeito disso lá na frente foi muito positivo. Você deve estar se perguntando, isso só se acontece em anime? Eu diria que não. Dentro da história, nós temos o exemplo dos espartanos, que não permitiam que os meninos usassem roupas ou calçados para se habituarem ao frio e andar descalços, e com 7 anos de idade, tirava a criação da família, colocava para fora da cidade e meio que falava, se vira! Porque aqui é a mentalidade de você formar guerreiros. E aqui em Full Metal, mais ou menos está acontecendo aqui. No entanto, com foco na alquimia. Sobrevivam aí sozinhos! Esse é o seu teste. Se passarem, eu treino vocês. E estão proibidos de usar alquimia enquanto estiverem nesse lugar. E seguindo essa lógica, nós podemos ir para o nosso segundo mestre, que é o Sakuji, de Demon Slayer. Esse daí, ao treinar o Tanjiro, faz algo muito parecido. Faz o garoto subir numa montanha, à noite, e descer em tempo recorde até a casa, passando por inúmeras armadilhas, sendo que muitas delas mortais. Muitos podem pensar, nossa, colocar um adolescente nessa situação é horrível. Porém, pensa bem, ele está indo para uma prova para se tornar um Demon Slayer, um caçador de Oni. E lá ele vai enfrentar perigos muito piores do que esses. Se o garoto não conseguir passar desse treinamento, dessa parte básica, quem dirá lá na frente? Então, se a vontade do garoto é se tornar um caçador de Oni, ele tem que estar apto a isso. E mais uma vez, eu puxo aqui com os espartanos, porque quando um soldado espartiata terminava seu treinamento, antes de ele fazer parte do exército, ele tinha que assassinar uma pessoa a sangue frio, muitas vezes um ilota ou uma pessoa de baixo calão na sociedade. Porque na guerra ele vai ter que matar sem dó, muitas vezes fazendo até parecer o que acontece aqui no anime fichinha, concorda? O nosso terceiro mestre é o Shota, o famoso Eraserhead, o professor da turma 1A. Muitos podem dizer que a aparência dele é um tanto quanto duvidosa, lá com o olho sempre caído, com roupas de qualquer jeito e dando a entender que ele também não gosta de um banhinho, sem contar a sua preguiça que fica sempre naquele seu casulo. No entanto, o momento mais polêmico dele é quando ele ameaça expulsar todos os alunos que não passarem na primeira prova. Porque aí você deve estar pensando, para entrar na UA é algo super difícil, só os raros, nem 30 pessoas conseguem passar nas provas anuais, dentre tantos centenas de milhares de alunos. E logo no primeiro dia, vem o cara falando,
Se vocês não forem bem nesse teste, vocês serão expulsos. Aí complica um pouco. Tudo bem que ele cria aquela questão da mentira racional para motivar os alunos a darem o melhor de si, porque lá fora, quando eles forem enfrentar os vilões, outra situação de perigo. Então, não pode dar mole aqui no treinamento. Aqui é mais uma situação que você pensa, só acontece em anime. Eu já vi e tenho relatos de pessoas que dizem que ao entrarem numa escola pública, numa faculdade pública, que tem que fazer um vestibular antes, o professor no primeiro dia dizendo mais ou menos essas palavras. Vocês se acham inteligente porque passaram nesse vestibular? Pois vocês não são, tem muito o que passar por aqui, meio que chamando os alunos de burros. Muitas vezes chamam, né? Na década de 90, 2000 era normal. Hoje é um pouco mais delicado, mas isso também ocorre dentro dos animes. Qualquer ideia aqui desse professor de mostrar, você é inteligente, você conseguiu passar, mas veja lá, você tem muito o que aprender. Muitos dizem que é mais fácil entrar do que sair, porque o caminho é árduo até o final. E é mais ou menos aqui o que o Shota está fazendo. E o nosso quarto mestre aqui é o Jiraiya de Naruto, porque, principalmente ali no clássico, o Naruto nas primeiras temporadas é tido como aluno problemático, que não consegue ir bem, que não tem concentração e tudo mais. O Kakashi até ajuda-o a focar um pouco no seu treinamento, mas fica nítido que o Kakashi está mais preocupado com o Sasuke do que o Naruto. Eis que com a chegada do Jiraiya, que pega para treinar o Naruto e deixando o Kakashi focar no Sasuke, ele consegue entender o que aquele menino tem, que é a raposa de 9 caudas e tudo mais, e ele consegue conduzir todo o treinamento dele. Muitas vezes de forma polêmica. Ele fala o mínimo e manda a criança se virar na prática para conseguir fazer o que tem que ser feito. Porque qualquer ideia aqui, o Naruto tem que aprender a lidar com aquele todo o poder que ele tem sozinho. Não vai ter sempre alguém ali para ajudá-lo. O mestre tem que fazer o mínimo, explicar o mínimo e deixar ele se virar. Porque numa batalha, em um momento que ele vai ter que se virar sozinho, não vai ter ninguém para ajudar. E aí o Jiraiya sendo genial, porque ele consegue mostrar para o Naruto, na prática, como ele conduzir todo aquele chakra, todo aquele poder que ele não consegue dominar, sendo aí a chave do segredo para a evolução do Naruto. E sem contar que a parte polêmica do Jiraiya não é tanto no treinamento, porque como você viu, todos os outros mestres anteriores fizeram algo parecido, meio que se vira, tio. Porém, o cara é um eremita safado que quer fazer sua obra de conteúdos inapropriados e fica ali sempre espiando a mulherada. Daria para confiar num professor que tem umas atitudes parecidas com essas? Fica a dúvida, hein? Liberar selamento de 5 elementos! E emendando aqui nessa parte polêmica das atitudes de sangrar o nariz, nós temos aqui o Mestre Kami de Dragon Ball. Aqui é outro velho aqui que toma umas atitudes duvidosas, principalmente referente às meninas. No entanto, ele consegue treinar e dar força ao Goku e o Kuririn lá no clássico. Porque quando esses dois vão buscar o treinamento com o Mestre Kami, eles querem aprender a lutar e tal. O Mestre Kami fala, peraí, te ensino, mas antes vou ensinar a vocês serem gente. Para que vocês querem lutar? A luta, ela tem que ser para proteger algo, não para agredir os demais. Não por menos que a primeira parte do seu treinamento é fazer os meninos entregar leite, fazer tarefas diárias, plantações e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele vai treinando resistência física, velocidade e tudo mais, e sem contar o fato também que mostra que a vida tem que ser dividida entre alimentação, descanso, treinamento. Ou seja, a vida não é só sair dando porrada por aí. Você tem que ser uma pessoa digna, você tem que lutar por um objetivo, você tem que lutar apenas para proteger. Não por menos que o Dragon Ball clássico poucas lutas tem. E a maioria delas são nos famosos torneios. Escutem! Esperem! Não usem ferramentas! Terão que arar a terra usando apenas as mãos. Esse treino é para os braços e especialmente para as mãos. E o nosso sexto e último mestre é o Luffy. Você tá falando sério? Calma. Você pode achar que eu estou louco ao afirmar isso aqui. Mas vejamos a definição de mestre. É aquele que ensina o que a pessoa precisa de fato aprender, não o que ela deseja. E o Luffy é um prato cheio disso. Mas quem é que disse que a pessoa tem que se intitular mestre para ensinar alguém? Tem um ditado que diz,
um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Esse dito ilustra perfeitamente o Luffy. Porque, como eu disse lá na questão da inteligência inter e intrapessoal, o Mugiwara é mestre em saber lidar com sentimentos e como motivar as pessoas a agirem em prol comum. Principalmente os líderes. Ele vai fazendo uma cadeia de networking ali, ajudando a todo lugar que ele passa, auxiliando principalmente os líderes. Vou separar 3 exemplos aqui. A Vivi, lá em Alabasta, quando ela está preocupada que todo mundo tem que morrer, o Luffy fala: minha amiga, você está numa guerra, não tem como as pessoas não morrerem, fazendo abrir o olho dessa e se prontificando a ajudá-la. Um outro exemplo é a Shirahoshi, lá no mundo subaquático. Por quê? Essa daí está lá enclausulada devido a que está sofrendo ameaças de morte e tudo mais. A primeira coisa que ele faz com ela é levá-la para dar um rolê. E quando ela se mostra uma chorona de primeira linha, ele vai mostrando que não é bem assim, que ela tem uma posição de liderança e que ela pode lutar de outra forma, que ao contrário de que muitos dizem, ela é muito corajosa, pois não é qualquer um que aguenta passar o que essa passou. Tanto que lá no devaneio, quando vai fazer um flashback no anime, mostra o ensinamento que o Luffy trouxe para essas e como elas ficam reagindo depois. E o terceiro exemplo é o Momonosuke, quando eles estão em Zou, que o Momonosuke está chorando e todos os Minks, todo mundo está implorando pela ajuda do Luffy, ele fala: não, quem tem que pedir é ele tem que pedir da forma certa. Sem contar que um pouquinho antes ele fala: não é porque você é um rei que você vai tratar as pessoas diferente. Ele vai dando vários exemplos ao Momonosuke e ele explica que as pessoas o seguirão pelas atitudes deles, então ele tem que agir de forma correta, fazendo mudar totalmente a postura do garoto. Momo, omae wa honto baka dashi. Okubyou dashi, yoei shi, bibiri dashi. Doshoumo ne na. E isso sem contar que eu já vi vários relatos que o Luffy ajuda as pessoas a lidarem com seus problemas pessoais. Basta ver alguns comentários nos vídeos que as pessoas colocam aqui, que aprenderam muita coisa com o Luffy. Então, de forma indireta também, acaba auxiliando a gente a aprender muita coisa. Mas o fato é, você concorda que o Luffy acaba se tornando um mestre, mesmo sem querer, da mesma forma que ele é um herói, mesmo sem desejar? E aí, qual desses 6 mestres polêmicos que te chamou mais a sua atenção? Eu tive que deixar vários outros de fora para não deixar esse vídeo muito extenso. Ou tem algum outro que você acha que deveria fazer parte dessa lista? Compartilhe aqui conosco. E se você assistiu até aqui, muito provavelmente você gostou do conteúdo. Então não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Deixarei a indicação de você de 2 vídeos. O primeiro, no qual eu traço a inteligência interpessoal e intrapessoal do Luffy. Ou esse vídeo que eu mostro a essência de Dragon Ball, mostrando a filosofia por detrás. E caso você queira ajudar o canal e também aprender a desenhar, deixarei a indicação do curso do Manin Arts, que é um curso de desenho totalmente online, que você paga uma vez e aprende a desenhar de uma forma simples, eficaz e direta. Qualquer dúvida é só chamar lá no direct que a gente conversa. E para fechar, a sessão agradecimentos, que como sempre, vai a Lilian na ajuda e estrutura com o canal. Muito obrigado e lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até um desses vídeos.